Agora eu quero convidar aqui a pastora Ana, por favor, aqui alguém me ajudar aqui. Pastora Ana vai trazer a palavra de Deus. Graças a Deus, porque nós temos aprendido tanto, né? A Bíblia diz sobre aquele que ouve e pratica. Aqui a gente já tem ouvido tanto e agora, principalmente aqui nesse momento tão prático do bate-papo, é colocar em prática. Eu comecei a fazer uma caminhada, não durou uma semana. Misericórdia. A gente já sabe o que tem que fazer, né? A gente agora só tem que fazer. Isso funciona tanto com as coisas espirituais, quanto com as coisas práticas da vida, né? Pastora Ana, Deus te abençoe, viu? Amém, glória a Deus, bom dia a todas. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por tudo que Ele tem tratado conosco ao longo desses dias, amém? Fica de pé no teu lugar, vamos fazer uma oração breve, amém? Agradeça a Deus por essa manhã maravilhosa, por este momento que Ele te trouxe até aqui, que nós possamos realmente ouvir a voz do Senhor e saber o que Ele quer que nós falemos, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus Cristo, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós estamos aqui reunidas nesta manhã porque queremos mais de Ti. Queremos, meu Deus, Te receber, queremos, Senhor, receber mais do que Tu tens para nós. Por isso, nesta manhã, nós Te pedimos, fale aos nossos corações, brade a Tua palavra aos nossos corações. Pai, neste momento eu Te peço, perdoa os nossos pecados, atrai a nossa atenção para Ti, os nossos olhares para Ti somente, meu Deus. E eu clamo a Ti nesta hora, meu Deus, que cesse neste momento de falar a carne e o sangue, para que apenas a voz do Espírito de Deus venha ecoar nos quatro cantos deste lugar. Assim oramos e já Te agradecemos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Essa é uma passagem muito conhecida da igreja em geral, da igreja de Cristo, não é verdade? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Amém? Tá facinho de achar. Amém? Glória a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida, como eu disse aqui, porque ela fala de uma personagem que tem sido mencionada, obviamente, ao longo de toda essa conferência. Primeira noite, a pastora Poliana citou a Maria Madalena, falando sobre a forma como ela se derramou na presença de Jesus, quando Jesus a quis ouvir. E nós vamos, então, pegar esse gancho que a pastora deixou aqui para que a gente possa entender um pouco mais desse contexto, desse momento. Diz assim a palavra de Deus: Maria, que é a Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas ainda, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém? Quem está em pé, por favor, se sente aí no seu lugar. Maria Madalena é uma personagem sem igual na palavra de Deus. Nós vemos isso na narrativa dos 4 evangelhos.
Nós, quando vamos falar da ressurreição de Cristo, nos 4 evangelhos, nós encontramos pontos que algumas pessoas poderiam entender que seriam pontos contraditórios. Poderiam entender. Não são. Nós sabemos que quando uma pessoa vai contar um fato, quando um grupo de pessoas, melhor dizendo, quando testemunhas vão narrar um fato, cada uma conta do seu ponto de vista. Cada uma conta conforme o seu olhar capta melhor aquilo que mais lhe chama a atenção. Se nós formos, se alguém for fazer uma descrição do que aconteceu aqui nessa manhã, algumas pessoas vão pontuar mais aquilo que o doutor Marcelo falou, outras vão pontuar mais aquilo que a doutora Bruna falou. Mas isso não significa dizer que quem pontuou mais o que um falou, o outro falou, está se contradizendo. Acontece a mesma coisa com os evangelhos. E o interessante é que, embora os evangelhos apresentem perspectivas diferentes sobre a ressurreição de Cristo, ainda que naquilo que eles afirmam, a coincidência, aquilo que eles dizem que foi verdadeiro, é muito mais próximo, muito mais se aproxima do que aquilo que aparentemente distancia um ponto de vista do outro, o que eu acho mais interessante nessas passagens bíblicas é que todas elas falam dessa mulher, Maria Madalena. Todas elas citam essa mulher, encabeçando a lista de mulheres, que nós não sabemos ao certo quantas foram, a lista de mulheres que se preocuparam em cuidar do Senhor Jesus Cristo enquanto morto. Todas elas foram encabeçadas por essa mulher, chamada Maria Madalena. E quem foi Maria Madalena? A tradição, muitas vezes passada pela igreja romana, nos induz a acreditar, e muitas vezes a igreja, até no meio evangélico, acredita que Maria Madalena foi uma mulher prostituta. Maria Madalena muitas vezes é confundida com a mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Logo, quando Lucas vai afirmar que uma mulher pecadora entrou numa casa e foi, lavou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e chorava. E naquele momento ele foi julgado por um fariseu que o acolhia. Muitas pessoas atribuem à personalidade de Maria Madalena essa presença dessa mulher. Mas nós não temos indícios suficientes, só porque muitas vezes as pessoas acreditam que ser atribuída a uma mulher chamada pecadora significa dizer que ela tenha sido prostituta. Nós não temos indícios suficientes, indícios históricos que sejam suficientes para acreditar nem que Maria Madalena tinha um pecado específico, um pecado cativo, aqueles pecados cativos que aprisionam uma pessoa, ou que ela era prostituta. E se ela de fato tinha algum pecado específico, ou se ela de fato pudesse, no fim da história, ser identificada como essa mulher pecadora, não significa necessariamente que a mulher pecadora, ela era uma mulher prostituta. O simples fato de, por exemplo, a Bíblia citar que uma mulher era pecadora, pode ter sido, por exemplo, não significa necessariamente que ela era prostituta, mas pode significar que até mesmo uma mulher que tenha sido estuprada naquela época, que tenha sofrido um estupro, que tenha sido obrigada por algum homem a praticar sexo sem o seu consentimento, essa mulher também poderia ser considerada pecadora. Para você ver como a cultura tratava as mulheres da época. Então nós não temos indícios históricos suficientes para identificar Maria Madalena como essa mulher pecadora. E nem sabemos se ela era pecadora, se ela tinha um pecado específico, se esse pecado era o da prostituição. O que de fato a palavra de Deus nos fala, fora dos episódios em que os 4 evangelhos narram a ressurreição de Cristo, é o que está registrado em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 2, que Maria Madalena era aquela mulher de Magdala que seguia Jesus, que havia sido liberta pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus expulsou 7 demônios dela, e ela o servia também com os seus bens. Que bens eram esses? Será que Maria Madalena era uma mulher casada? Provavelmente não. Porque culturalmente, se nós formos observar os evangelhos e a forma como as mulheres são mencionadas, nós vamos perceber que as mulheres, elas eram identificadas pelos nomes dos parentes mais próximos, seus maridos, seus filhos. Se uma mulher era identificada pela sua cidade, provavelmente ela era viúva ou não tinha sido casada, que é o caso de Maria Madalena. Nós vamos observar, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, Susana, mãe de fulano, Beltrana, mulher de Clopas.
Nós vamos observar esse tipo de denominação para as mulheres da época. As mulheres da época, elas assumiam o sobrenome como se fosse o próprio nome dos seus maridos. Elas assim eram identificadas. Maria de Magdala, ela é identificada pela sua cidade, Maria Madalena, que vem do nome Magdala. E que cidade foi essa? Magdala era uma cidade que ficava ali pertinho do Mar da Galileia, aquele grande lago que é chamado de Mar da Galileia. E era uma cidade que, conforme alguns pesquisadores nos indicam, era uma cidade que poderia ser próspera, porque ela vivia da atividade pesqueira. Provavelmente, o nome Magdala pode significar, um dos tantos nomes atribuídos a Magdala, a palavra Magdala, pode significar torre de pesca, ou torre dos peixes. Isso não significa necessariamente que lá existia uma torre, para que os pescadores, ao se aproximar, vissem aquela torre lá no alto da cidade, não. Mas a prática mais usual na cidade de Magdala, para que ela fosse chamada de Torre dos Peixes, o seu provável nome, o significado provável para o seu nome, é porque lá os pescadores chegavam para salgar os peixes. Os peixes que eles pescavam com tanta dificuldade. Magdala provavelmente era uma cidade onde os pescadores chegavam e ali eles salgavam os peixes e dali eles extraíam vários produtos retirados da atividade pesqueira deles. Os peixes, por exemplo, era retirado uma espécie de líquido, uma espécie de óleo desses peixes, onde eram colocados em ânforas, uma espécie de vasilha, em que as pessoas colocavam ali e dali tudo se comercializava. Magdala tinha uma localização estratégica. Ela ficava, como eu disse aqui anteriormente, pertinho do Mar da Galileia. E ela era passagem obrigatória, por exemplo, para quem vinha de Nazaré. Lá do pezinho do mapa. E queria seguir para a Galileia, para a parte da Galileia alta, da Galileia, a Galileia que concentrava as principais cidades como Cafarnaum. Então quem vinha de Nazaré, e quem é de Nazaré? Jesus de Nazaré, vinha e obrigatoriamente passava por Magdala. Numa dessas passagens por Magdala, que era uma cidade provavelmente notória da época, provavelmente rica, numa dessas passagens, cremos que Jesus se encontrou com Maria de Magdala. E quando ele se encontra com Maria de Magdala, ali começa um relacionamento sem igual. Que posso dizer eu aqui, conforme o Espírito Santo nos direciona, era um relacionamento íntimo, mas não sexual. Era um relacionamento de uma mulher que tinha uma profunda amizade com esse homem, mas que não envolvia nada com a conotação sexual que um certo escritor, cujo nome me fugiu agora, que escreveu aquele livro, Código da Vinci, Dan Brown, exatamente, esse aí, tem gente ligada, glória a Deus. Esse sujeitinho. Isso não significa dizer que Dan Brown esteja certo, quando ele vai afirmar, quando ele escreve no Código da Vinci, que Maria de Magdala tinha um caso com o Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos nos mostram que ela era íntima de Jesus, mas não é esse ponto. Dan Brown vai afirmar isso porque mais tarde, evangelhos que foram escritos e que não são considerados como canônicos, não são alguns evangelhos apócrifos que foram escritos séculos depois da passagem de Jesus Cristo por esta terra, começaram a afirmar que Jesus havia sido casado com Madalena. Mas isso não é plausível, porque se Jesus de fato tivesse sido casado, isso não teria provavelmente sido omitido dos evangelhos, porque afinal de contas, um mestre, um rabino da época, não era proibido de casar. Muito pelo contrário, eles eram casados, eles tinham famílias. E aqueles que não tinham, eles eram reconhecidos como aquela classe de pessoas que eram os eunucos, que faziam a si próprios de eunucos, pessoas que assumiam que não queriam ter uma vida conjugal. Se Jesus tivesse sido casado, isso não teria sido omitido dos evangelhos, porque ser casado para um mestre, para um rabino, nem pecado é. E quando nós lemos os evangelhos, nós estamos lendo escritos e relatos de pessoas que conviveram com Jesus, que acompanharam Jesus, não de pessoas que séculos mais tarde vão contar uma história fictícia que nem sequer acompanharam Jesus de perto. Está dando para entender? Maria de Madalena, Maria de Magdala não era casada com Jesus, ela era amiga íntima de Jesus, e isso tem uma grande diferença.
Maria de Magdala não gerou filhos físicos para Jesus, mas ela gerou muitos filhos espirituais para ele. Foi só nesse detalhe que Dan Brown errou feio. Só nisso. Maria Madalena, então, é uma mulher que ela começa a desenvolver esse relacionamento com Jesus, que não nasce ali, naquela oportunidade, quando ela está ali contemplando a cruz de longe, vendo o Salvador dela morrer, e de repente ela fica, eu vou fazer alguma coisa. Não, é um relacionamento que nasce muito antes. É um relacionamento onde ela foi resgatada pelo Senhor Jesus Cristo muito antes. É um relacionamento onde ela teve encontros com Jesus muito antes. E a partir do momento que ela foi liberta, a partir do momento que os demônios saíram correndo dela, porque ela teve um verdadeiro encontro com o Mestre, a partir desse momento, a vida de Maria de Magdala se volta inteiramente para Jesus, e em gratidão, ela passa a servi-lo com amor, porque ele a libertou. Maria de Madalena não reconhece mais barreiras, ela era uma mulher atormentada por espíritos. Mas um dia, no meio daquela passagem, que dava acesso à parte alta da Galileia, Jesus vai passando e encontra Maria Madalena totalmente aprisionada por esses espíritos malignos. E a palavra de Deus diz que a luz resplandeceu nas trevas, e Maria saiu das trevas para a luz, pelo poder que há no nome de Jesus. A palavra de Deus, então, nos mostra que Maria passou a segui-lo. Essa foi Maria Madalena. Que nós não temos mais muitos detalhes sobre quem realmente ela era. Algumas pessoas, existe uma tradição cristã antiga, que diz que ela pode ter sido a Maria, irmã de Lázaro, a Maria de Betânia. Alguns dizem que isso é plausível. Nós não sabemos se é ela ou não, porque se for, nós não sabemos o motivo da mudança de cidade. Por que ela saiu de Betânia e foi para Magdala, e por que ela é conhecida como Maria de Magdala e não de Betânia, já que o nascimento dela foi em Betânia. Mas o que nós sabemos é que Maria Madalena, essa mulher que dá nome, o nome da cidade não nasceu por causa dela, mas para nós, na nossa cultura, é o que dá sentido para o nome da cidade. A vida de Maria Madalena é a personagem mais emblemática dessa cidade. Por quê? Porque, como eu disse aqui no início dessa ministração, ela é a mulher citada nos 4 evangelhos, a despeito de todas as distinções de ponto de vista que acontecem neles, ela é a mulher que indubitavelmente é citada como a mais importante nos 4 evangelhos. Por quê? Se nós formos olhar o relato de Mateus, Mateus vai afirmar que Maria Madalena, depois que ela observa, junto com outras Marias e junto com outras mulheres, onde o corpo do Senhor Jesus foi sepultado, ela já se prepara, ela já coordena tudo. E todas as vezes a palavra de Deus, nos 4 evangelhos, vão citá-la como a primeira. Cita o nome dela em primeiro lugar, antes de citar o nome de qualquer outra. Porque isso é sinal de liderança. Isso demonstra, no evangelho e na linguagem judaica, a liderança que Maria Madalena exercia sobre aquelas mulheres que estavam preocupadas em servir a Jesus mesmo na morte. Nós vamos observar, por exemplo, Mateus falando que Maria Madalena e outras mulheres, de manhã cedo no domingo, ou ainda de madrugada, estavam saindo, mas de repente elas chegaram lá no sepulcro, e elas ficaram tomadas de grande temor, porque um anjo desceu do céu, diz a palavra de Deus, e removeu a pedra do sepulcro, e foi, e sentou-se sobre ela, e elas chegaram, e diz a palavra de Deus, conforme Mateus, que era um anjo, que o seu rosto era resplandecente, e que as suas vestes eram brancas, eram alvas, e ele parecia um relâmpago. A palavra de Deus diz que as mulheres ficam tomadas de temor quando elas veem isso. E Mateus destaca o nome de Maria Madalena quando elas recebem a ordem do anjo para que elas voltem para os discípulos e anunciem para os discípulos que Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia vai dizer em Marcos que Jesus, quando ressuscita, Marcos também descreve aproximadamente a mesma coisa que Mateus fala, só que ele fala que é um varão com vestes alvas, resplandecentes.
essa mudança de linguagem para descrever anjo e varão, eu entendo particularmente que se trata, como eu já disse aqui, da percepção de cada um e do público que eles estão querendo atingir. Mateus, na sua linguagem, ele fala para anjos, porque como Paulo, ele fala para judeus. E como Paulo vai dizer lá na frente, judeus exigem sinais. E sinais que sejam comprovados espiritualmente. Então era muito conveniente para Mateus que ele falasse um anjo com aparência de relâmpago, que era assim, assim, assado. Ele surgiu do céu, removeu a pedra e sentou em cima dela. Era muito lógico para que o judeu pudesse entender. Já Marcos vai dizer que é um varão, mas Marcos, que está falando para os cristãos de Roma, para grande parte de um público em Roma, ele está falando com uma linguagem que ela é mais para cá, que ela é mais humana, que ela é mais prática, mas reconhecendo que eles entenderiam que se tratava de um ser sobrenatural, ele destaca, e ele tem um aspecto diferente, as suas vestes são mais brancas do que o comum. Está dando para entender? E ele, mesmo tendo essa distinção na linguagem, ele destaca a presença de Maria Madalena ali. Ele fala de Maria Madalena. Ele diz que de manhã cedo, Maria Madalena e outras mulheres, ainda de madrugada, estão indo para o túmulo para levar os aromas, para perfumar o corpo morto do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando elas chegam lá, elas ficam tomadas de grande temor, porque esse varão fala com elas, não está aqui, mas ressuscitou. A palavra de Deus diz que quando elas ouvem isso, o anjo, ou o varão com vestes brancas, diz para elas, vão e digam para os discípulos subirem para Galileia, porque Jesus vai se encontrar com eles lá. Marcos vai dizer que elas, tomadas de grande temor, não falam nada a ninguém. É curioso, porque outros evangelhos afirmam que elas falam, que Maria Madalena fala. Então isso aqui eu posso entender, e eu quero aqui que vocês entendam essas leves distinções. Aqui eu posso entender que quando Marcos fala que elas não falam nada para ninguém, e outros evangelhos afirmam que elas falam, ou que Maria Madalena fala, é como se, por exemplo, num diálogo que eu soubesse de uma grande notícia, eu chegasse e fosse contar para a pastora Poliana, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu cheguei em casa e eu vi um anjo de Deus plantado lá no meio da minha casa. E ele disse que Jesus vai voltar no dia 25 de dezembro de 2018. Já pensou? O que eu faço, pastora Poliana? Não, vamos manter segredo, isso aqui é muito sério. As pessoas podem dizer que você está doida. As pessoas podem dizer que você está querendo marcar a volta de Cristo. E eu guardo a palavra. Eu não falei para ninguém, mas eu falei para uma pessoa, que não é ninguém, é a pastora Poliana. Está dando para entender? Marcos vai dizer, elas não falaram para ninguém, mas outros evangelhos vão afirmar que elas falaram, que Maria Madalena falou para quem? Para Pedro e João, o discípulo amado de Jesus. Está dando para entender as diferenças? Está dando para entender que os evangelhos não se contradizem? Mas ao mesmo tempo, enquanto eles estão destacando pontos diferentes, eles estão mostrando que tem uma mulher que é distinta ali no meio de todo aquele diálogo que pode alcançar tantas diferenças argumentativas, que é Maria Madalena. Maria Madalena está presente em todas. A palavra de Deus então nos diz que quando Lucas vai destacar a ressurreição de Jesus, ele fala a mesma coisa. E de manhã cedo, ainda de madrugada, as mulheres se levantaram, e Maria Madalena se levantou, e elas estavam preocupadas, e elas caminharam, e chegaram lá, viram a pedra do sepulcro removidas. E agora Lucas vai destacar 2 varões. Mateus destacou um anjo. Marcos fala de um varão com vestes resplandecentes. Lucas vai falar de 2 varões. 2 varões que estão dentro do túmulo. E quando elas chegam lá, perto do túmulo, elas veem esses 2 varões, e os 2 varões, um deles fala para elas, não está aqui, quem vocês procurai? Eu sei, a Jesus, o Nazareno, não está aqui, mas ressuscitou. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E elas vão, e elas saem, e Maria Madalena encabeça, e diz para os discípulos, a palavra de Deus diz que Pedro sai, e ele vai, e ele constata no túmulo que Jesus realmente ressuscitou. Mas é João quem nos dá uma perspectiva melhor do que aconteceu com Maria Madalena e de como ela se envolveu nesse processo de ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos aqui, é ela quem está lá chorando na pedra do sepulcro, pertinho de lá da entrada do sepulcro. Mas
Como foi que ela foi parar ali? Nós já ouvimos um pouco dos outros evangelhos. João vai nos dizer agora praticamente a mesma coisa. Elas saíram de madrugada. Antes elas ficaram ali observando, diz João, José de Arimateia, onde ele iria guardar o corpo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que José de Arimateia, ele pede o corpo do Senhor Jesus para quem? Para Pilatos. Pilatos libera o corpo. José de Arimateia cuida do sepultamento do Senhor Jesus. Ele envolve Jesus em panos de linhos finos, e diz a palavra de Deus que eles colocam ele lá, e eles removem uma pedra para fechar o sepulcro, porque naquela oportunidade, Jesus foi sepultado em uma rocha que foi escavada, e para fechar o sepulcro era preciso rolar uma grande pedra sobre ela. A palavra de Deus então vai nos dizer que quando Maria observa onde Jesus foi sepultado, ela estava marcando o lugar, já intencionada em voltar mais tarde, porque o sábado estava se aproximando. O sábado judaico começava a ser contado a partir das 6 horas da sexta. Jesus morreu às 3 horas. Imagina então o tempo que Pilatos teve para liberar o corpo de Jesus, e José de Arimateia teve para preparar tudo para sepultar Jesus. Deu às 6 horas rapidinho, deu de 3 para 6 horas rapidinho. Maria Madalena fica observando, é ali que colocaram o corpo do mestre? Eu servi a ele com tanto vigor em sua vida, por que eu não vou servi-lo na morte? Eu vou com ele até o fim. E embora tenham sido os discípulos de Jesus, os homens, aqueles que receberam a mensagem de que eles é que estariam ali, de que eles seriam os pescadores de homens, como diz a palavra de Deus em Marcos, que eles seriam aqueles que acompanharam Jesus. Quem estava acompanhando Jesus Cristo ali até aquele momento era Maria Madalena, outras Marias e o discípulo amado chamado João. A palavra de Deus então nos mostra que Maria marca o lugar. Ela observa bem, já intencionada, já bem intencionada, é ali que enterraram ele. Eu vou guardar o sábado, não vou quebrar a minha lei, vou guardar o sábado, vou me preparar, mas quando passar o sábado, cedinho, a partir do final do sábado, que era sábado às 6 horas, a partir do final do sábado eu vou me preparar, e a palavra de Deus vai nos dizer que as mulheres, no final do sábado, depois que passou o sábado, elas compraram os incensos, elas compraram os aromas, elas compraram os perfumes que eram necessários para aromatizar o corpo do Senhor Jesus Cristo, e combinaram entre si de ir lá no domingo de manhã cedinho, ou ainda de madrugada. Elas viram o lugar. De manhã cedo, depois que elas fazem todo esse processo, no domingo, elas chegam lá. E elas encontram, diz a palavra de Deus, a pedra do sepulcro removida, no primeiro dia da semana. Então, elas saem de lá. A Bíblia vai nos dizer, nessa passagem de João 20, que elas saem. E Maria Madalena fala, como eu falaria com a pastora Poliana, com as minhas amigas mais íntimas aqui, Maria Madalena fala para eles dois, Pedro e João, o evangelista, o que escreveu o evangelho. Maria Madalena fala para eles dois, fui no túmulo, Jesus não está lá, e não sei onde o puseram. Maria Madalena está aflita, Maria Madalena está angustiada, ela queria aromatizar o corpo do Senhor Jesus, ela queria continuar servindo Ele, mas ela queria continuar servindo Jesus, que na ótica dela, no ponto de vista dela, ainda que ela tenha ouvido, como os outros discípulos também ouviram várias vezes, que Jesus iria ressuscitar, ainda que ela tenha ouvido isso da boca do próprio mestre, ela não estava conseguindo alcançar a compreensão plena daquele evangelho que estava sendo pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Ela estava estacionada no Jesus morto, no Jesus sofredor, no Jesus que havia sido crucificado e sofreu sobre a chibata de Pôncio Pilatos. Ela estava estacionada ali, mas mesmo que ela estivesse estacionada ali, isso não foi o suficiente para parar o sentimento no coração dela, que ela deveria servir Jesus até na morte. A Bíblia diz então, que ela vai para Pedro e vai para João, e eles conversam e ela diz, eu não sei onde puseram o corpo do Senhor. E eles saem correndo de lá. João vai escrever que ele, João, sai correndo, e ele é mais rápido do que Pedro, e quando ele chega lá na porta do sepulcro, ele olha, se abaixa e vê os lençóis caídos. Pedro chega depois, correndo, não tem o pique de João, o discípulo amado, ele correndo chega depois, mas ele é mais ousado, ele entra no sepulcro, e quando ele entra, ele vê os lençóis num lado, ele vê o lenço que cobriu a cabeça do Senhor Jesus, dobradinho, bonitinho, amarradinho, em outro lado.
E ele sai de lá. E João começa a perceber que o papo é reto com Jesus. João escreve: e o discípulo amado entrou depois de Pedro e creu. Eles creram porque Maria os chamou. Mas, aparentemente, nesse ponto da história, parece que eles saem. E Maria, na sua ânsia de querer servir ao Senhor Jesus Cristo, de qualquer forma, ela continua ali. Continua ali debulhando as suas lágrimas. Continua ali rasgando o seu coração para Deus. Continua ali se inquietando com aquele sentimento de perda que estava assolando a alma dela. Ela continua ali perto do túmulo. E a palavra de Deus diz que de repente, inquieta com aquele sentimento, como quem não acreditasse no que estava acontecendo, ela se abaixa e ela olha lá para dentro para ver se realmente não foi uma ilusão de ótica. De repente, Jesus está lá, o corpo dele talvez com um terremoto caiu para outro lado, eu preciso olhar de novo. E ela tenta enxergar, e ela não enxerga Jesus, mas ela enxerga não um, mas 2 anjos, diz João. João vai dizer que ela enxerga 2 anjos naquela oportunidade. 2 anjos que um pergunta para ela: mulher, como nós lemos aqui, por que tu estás chorando? Maria Madalena estava tão doidona na dor dela nessa hora, que ela está vendo não, gente, 2 anjos. Você não precisa me responder não. Quem aqui já viu um anjo? Eu não vejo nem a pena da asa de um anjo. Ela viu 2. E os caras estão lá perguntando para ela: por que você está sofrendo, bebê? O que foi? O que você está chorando? E ela bate papo com os anjos como se nada tivesse acontecido. Como se ali não fosse um negócio sobrenatural acontecendo. Ela estava tão arrasada pela perda de Jesus, aquilo ali estava doendo tanto no coração dela, que uma hora dessa falar com o anjo já não importava mais, porque o que ela queria era Jesus, mas na concepção dela, ele não podia fazer mais nada, ele estava morto. E anjo lá falando com ela. A palavra de Deus diz que ela vai dizer a razão da sua dor. É porque levaram o meu Jesus. O meu Jesus não está aqui. A razão da minha vida, o amor da minha alma, o meu amigo íntimo, aquele que me libertou, aquele que fez a obra, aquele que me tirou das trevas para a luz, ele não está aqui e eu vou fazer de tudo para que eu possa encontrá-lo. A palavra de Deus diz que ela se volta então, e ela vira de novo. Primeiro ela se voltou e abaixou e viu lá para dentro do túmulo, e os anjos começaram a falar com ela de dentro do túmulo. E ela se volta. E de repente ela vê um homem, como nós lemos aqui, que ela julgou ser o hortelão, o jardineiro. E esse hortelão começa a falar com ela: mulher, por que tu estás chorando? A palavra de Deus diz que ela volta a repetir, e ela fala, como já foi dito aqui ao longo desta conferência, ela rasga o seu coração. Ela fala para Jesus sem saber que está falando para ele: é porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E aqui ela vai ainda além, conversando com aquele estranho que está conversando com ela. Ela diz: Senhor, ô jardineiro, se tu o levaste, me diz onde o puseste. Me diz de que forma, onde é que foi que tu o deixaste, que eu mesma vou buscar. A sede de Maria de reencontrar o seu Salvador, ainda que morto, era tanta que ela não estava se importando se ela não teria forças para carregá-lo. Ela estava ali se comprometendo com o propósito que ela tinha posto no coração dela: eu vou buscar Jesus, esteja ele onde estiver. A Bíblia nos diz que quando ela falou isso, quando ela revelou o grau de desejo no coração dela, quando ela mostrou a intensidade do desejo dela de encontrar o mestre, nessa hora, o mestre, como quem está praticando, como quem está trazendo para a realidade aquela palavra que ele mesmo havia dito antes: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e delas eu sou reconhecido. Maria, que era ovelha do Senhor Jesus Cristo, ela chama o Senhor Jesus a chamar pelo nome nesse momento: Maria, ao que ela responde: Rabone. De repente, as lágrimas já não estão mais ali. Ela não está mais cega pela dor. Ela não está mais atormentada pela aflição de ter perdido o amor da vida dela. De repente, quando o mestre chama, e ela que era sua ovelha fiel,
ouve e reconhece-o pela sua voz. A cegueira causada pelas lágrimas de Maria já não podem mais fazer com que ela não enxergue o Mestre. O Mestre está ali e ela vê o Mestre. Sabe o que é interessante? É que numa outra passagem bíblica, em Marcos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que nos 4 evangelhos, esse nome, Rabone, que vem do hebraico, mestre, ele só é citado mais uma vez em Marcos 10, quando o cego diz para Jesus: Mestre, Rabone, eu quero ver. Maria estava tão cega quanto aquele cego que disse para Jesus: eu quero ver. E quando Jesus se revela, e o interessante é que alguns estudiosos vão dizer que a tradução, uma das traduções possíveis para a palavra Rabone, uma das identificações possíveis para a palavra Rabone é mestre, aquele que lança luz. Aquele que lança luz na escuridão. A palavra de Deus diz que Maria Madalena, quando ela começa a olhar na escuridão da dor dela, clareada pelo Senhor Jesus, ela vai dizer: Mestre, tu iluminaste. É como se Maria Madalena estivesse dizendo isso: tu iluminaste a minha alma, tu tiraste essa dor da perda, tu tiraste essa dor, essa angústia, essa aflição, esse vazio que estava na minha alma, o meu Mestre tirou. Rabone, Mestre, aquele que ilumina a minha vida, tu estás aqui diante de mim, e tu és tudo que eu sempre quis em toda a minha história. Aí Jesus vai dizer para ela: não me detém ainda não, ainda não subi para o meu Pai, mas vai e diz para os meus discípulos. Quando Jesus diz para ela não detê-lo, Jesus não está dizendo: toma distância, opa, estou mais santo do que nunca agora, não me não, Jesus não está dizendo isso, como alguns gostam de inferir. Não. Jesus está dizendo: Maria, a festa está muito boa, eu te consolei, você, se pudesse, eu tenho certeza que você ficaria aqui o dia inteiro me prendendo, e a gente ficaria aqui nessa coisa gostosa, só nós dois. Mas eu tenho uma missão para te dar, Maria. Tá legal aqui? Tá. Você quer ter comunhão comigo? Quer ter mais? Tem. Mas a comunhão comigo, ela se dá em várias formas. Inclusive, quando eu te chamo para fazer uma missão. A comunhão que você tem comigo, Maria, ela acontece na sua vida íntima. Claro, ela tem que começar na sua vida íntima, Maria Madalena. Ela tem que começar lá no seu quarto, quando você derrama o seu coração para mim. Quando eu quero te ouvir. Quando eu quero realmente ouvir o que tu tens para falar. Quando você vai derramar sua alma na minha presença. Quando você vai falar daquelas pessoas que te humilharam, daquelas pessoas que te pisaram, daquelas pessoas que te aborreceram, daquele filho que tu perdeste e que avassalou a tua alma. A comunhão comigo começa quando você se derrama na minha presença. Quando você fala dos seus infortúnios, quando você fala das suas dores. Mas Maria, comunhão também é obediência, Maria. Comunhão também é atender ao meu chamado, Maria. Comunhão também é fazer o que eu mando, Maria. Então não me detém agora, mas vai para outro nível de comunhão que eu tenho contigo, Maria. Vai, Maria Madalena, e diz para os meus discípulos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus estava falando aqui, lendo nas entrelinhas: não se preocupem, eu sei que vocês não estiveram comigo ali na morte, mas nós temos comunhão. O meu Pai é o mesmo Pai de vocês, o meu Deus é o mesmo Deus de vocês. Vão, me encontrem na Galileia. E quando uma pessoa que tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que não tem comunhão só no quarto, mas tem comunhão em todas as áreas da sua vida, realmente tem comunhão com Jesus, quando Deus pede para ela falar, ela vai falar o que, igreja? O que Maria Madalena foi falar, quando Jesus pediu para ela falar? Maria Madalena foi competir com os discípulos? Foi competir por causa de lugar, como eu vejo hoje pessoas brigando na igreja por causa de um simples assento de banco? Maria Madalena foi competir por acaso para jogar lá na cara dos discípulos?
Eu estava, vocês não estavam. Eu vi primeiro, vocês não viram. Maria Madalena foi mostrar que ela era mais santa do que todo mundo. O que ela foi falar? O que uma pessoa fala? O que uma mulher fala? A despeito de todas as piadinhas infames que nós ouvimos de alguns colegas que vivem dizendo: Deus apareceu primeiro para uma mulher porque mulher fala. Homem fala 2.000, mulher fala 8.000. A despeito disso, a despeito dessa tentativa de diminuição desse grande fato que está acontecendo na vida de Maria Madalena, o que uma mulher fala quando Deus manda ela falar? Como diz a palavra de Deus em Cantares, como eu fui muito tocada por essa palavra na quinta-feira à noite. O noivo em Cantares está pedindo para a noiva falar. Mas uma noiva que quer se encontrar e que quer alimentar essa comunhão, essa intimidade com o noivo, o que ela vai falar? A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo e o verbo é a palavra de Deus. Mulheres que não têm comunhão com Deus na sua palavra não sabem falar de Jesus. Falam de qualquer outra coisa. Falam mal das outras na rua. Falam de pornografia, como estão dizendo aqui. Falam de novela. Falam das coisas supérfluas. Falam da altura. Meu Deus, para que essa mulher está usando esse salto dessa altura? Eu gosto de um saltinho. Falam da altura do salto. Falam da ponta dupla do cabelo. Falam hoje em dia, gente, eu estava ouvindo a doutora Bruna falar, e ela falando, né, sobre os padrões e tudo. Agora inventaram um novo padrão. E isso nasce na cabeça estúpida de uma mulher que não tem palavra de Deus na vida. O padrão mais cobiçado de muitas mulheres é a barriga chapada, não é verdade? Agora tem uma tal de virilha chapada. Pensa num negócio desse. Virilha chapada, de onde tiraram uma tragédia dessa? Já não basta eu ter preocupação com minha barriga, agora eu vou ter que ter preocupação com a minha virilha? Vai falar de virilha chapada. Vai falar de quê? Vai ficar chateada. Vai ficar irritada. Porque fulana foi consagrada ao ministério e eu não. Porque fulana foi convidada para pregar e eu não. Porque Beltrana arrumou uma loja aqui na frente da minha loja e a minha loja não está vendendo. Essa traíra, eu vou dobrar o meu joelho e o Deus de Israel vai se encontrar com ela e vai descer espada. Imagina, gente, o que uma mulher que não tem palavra fala? Vai competir por cargo dentro de igreja, falando de Jesus. Vai competir, vai se medir com a outra, porque todas as vezes que a gente se compara, todas as vezes que a gente fala das outras, a gente está se colocando no lugar melhor. E às vezes, algumas mulheres, eu não estou aqui generalizando, são donas de fazer isso. Olha como fulana trata os filhos dela. Menina, isso é a hora desse menino dormir. Menina, tu acreditas que ela deixa o filho dela assistir televisão até 11 horas da noite? É um absurdo. Tu acreditas que ela vai para essa igreja todo santo dia e deixa lá esse filho dela numa tal de escolinha Jet Kids? Tu acreditas nisso? Todas as vezes que você fala do filho da outra ou do estilo de criação da outra, você está se colocando num lugar melhor. Você está se colocando numa posição superior. E superior aqui, minha amiga, só Deus. Só Jesus. Superior aqui, só Jesus. Deus te deu um talento. Glória a Deus por isso. Eu tenho um talento, eu sei cantar muito. Não é meu caso, gente. Queria saber cantar como o pastor Samuel. Queria ter esse vozeirão. Oh, aleluia, como a pastora Poliana. Oh, mas como eu queria. Mas não é meu caso. Não sou muito afinadinho, não. Tá? Mas Deus nos deu um talento. E de repente eu pego desse talento.
Sabe? Tem uns que funcionam na marcha mais lenta. Vai lá na 2, é mais lenta, mas ela tem força. Tem outras que funcionam na marcha rápida, é a 5ª, é a 6ª, mas ela não tem tanta força. Está dando para entender? É por isso que a palavra de Deus diz: louvem-te os lábios de outro e não os teus, porque Deus rejeita o soberbo, mas Ele dá graça é para os humildes. O quê? E eu termino aqui essa ministração dizendo isso. Gente, é tanto absurdo às vezes que a gente ouve de pessoas que estão da igreja e que, parecendo que estão falando do nome de Jesus, não tem nada de comunhão com Jesus. Estou cansada de ouvir gente chegar perto de mim e dizer: e aí, pastora, só para pretexto para poder falar da vida delas. E aí, pastora, como é que foi lá ontem, naquela missão que você pregou? Foi bem, graças a Deus, a igreja lá é muito boa. Eu tenho dificuldade para falar, sei lá, do que eu falei ontem, do que eu preguei. O máximo que eu digo: a igreja foi muito boa. A pessoa vem com essa pergunta para mim só para dizer: pastora, você precisa ver, eu também estou pregando direto. E olha, ontem eu fui pregar em lugar tal, você precisa ver, Deus desceu, o céu na terra. Você precisa ver como eu faço. Outro dia uma pessoa virou para mim e disse assim: você vai pregar hoje? Eu vou. Olha, outro dia eu preguei sobre isso. Pronto, te ensinei, agora você já pode ir lá pregar. Aleluia, Jesus, eu estou aqui para receber. Mas eu tenho problema com essa postura arrogante da pessoa que recebeu um dom, um talento, e acha que por isso é a bala que matou Kennedy. Eu tenho dificuldade com isso, gente, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 6, que Isaías viu anjos, Isaías viu o trono de Deus, Isaías viu a glória de Deus sentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito de anjos enchiam o templo, e eles cantavam. Isaías viu detalhes da glória de Deus. Isaías viu anjos que voavam com 6 asas, com 2 eles se sustentavam nos céus, com 2 eles cobriam os pés, e com outras 2 eles cobriam o rosto. 6 asas. A palavra de Deus diz que esse Isaías vê detalhes. E a Bíblia diz que Isaías vê a glória de Deus em detalhes, e de repente ele ouve os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías vê isso, quando Isaías é tomado por tal visão, eu não vejo Isaías falar na palavra: eu sou o cara, porque eu vi a glória de Deus em detalhes. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos a nossa insignificância em relação a Ele. Isaías viu a glória de Deus e ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que uma mulher que é chamada por Jesus fala? Eu quero terminar essa mensagem aqui. O que ela fala quando Jesus diz para ela: eu tenho uma missão para você? Ela vai falar o quê? Como eu já ouço algumas pessoas falando: Deus me livre. Deus me livre, irmã? Se Deus te chamar para ser pastora, Deus me livre. Você sabe quantas pessoas mais inteligentes do que eu e você Deus poderia colocar aqui nesse lugar? Você sabe a honra que é responder a um chamado de um ministério pastoral? Você sabe a honra que é responder a um chamado de um ministério missionário? Você sabe a honra que é responder a um chamado de um ministério para louvar a Deus? Ou de um ministério de intercessão? Ou de um ministério do diaconato? Ou de um ministério da portaria? E você vai dizer o quê? Deus me livre? É isso? É assim que você vai tratar a missão que Deus tem para me dar? Você vai dizer o que para uma missão de ser mãe? Vai dizer o que? Deus me livre. Vai dizer o que para a missão de ser auxiliadora do seu marido? Deus me livre. Homem não põe cabresto em mim não. E não é para pôr mesmo, mas é para auxiliar. Vai dizer o que? Deus me livre.
Na hora que uma mulher que tem comunhão verdadeira com Deus se encontra com Jesus e reconhece Jesus na frente dela, quando Jesus diz, fala, ela fala de Jesus para todo mundo. As pessoas se convertem, multidões afluem e a glória de Deus é exaltada nessa terra. Fica de pé no seu lugar. Ela não falou de si própria. Ela não falou dos seus dons, ela não falou dos seus talentos, ela não foi competir com os discípulos, ela foi dizer, eu vi o Senhor, e verdadeiramente Ele ressuscitou. Eu vi Jesus, e isso é suficiente para mim. Eu vi Jesus antes, eu via só o Jesus de Isaías 53, muito bom. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer, homem que nenhuma formosura, diz Isaías 53, 2, nenhuma formosura víamos nele, para que nós nos atraíssemos por ele. Maria estava estacionada ali naquele Jesus, mas de repente quando Jesus a chamou pelo nome, e lhe deu uma missão, ela começou a ver o Jesus de Apocalipse, o Jesus que a palavra de Deus diz que não é mais aquele rosto desfigurado, mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse 2, e o seu rosto é como o sol quando ele resplandece na manhã. Maria antes estava vendo um Jesus que não era tão atrativo para as multidões, agora ela está vendo um Jesus. Maria antes estava vendo um Jesus que não tinha tanta autoridade assim aparentemente no meio dos homens, porque ele padeceu sob o jugo de Pôncio Pilatos. Ele foi julgado pelo Sinédrio, ele foi acusado e foi condenado como um bandido que ele não foi. Maria viu esse Jesus até as lágrimas dela, mas quando Jesus a chama pelo nome e pede, fala Maria, ela agora começa a ver esse Jesus de Apocalipse cheio de autoridade, que a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 5, e viu um anjo, e esse anjo voava para todo lado, e esse anjo perguntava para todo lado, quem é digno? Quem é digno? Quem é digno de tomar o seu livro e de desatar os seus selos? E João viu que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de tomar o livro daquele que estava sentado no trono e desatar os seus selos. Mas eis que um ancião, diz a palavra de Deus, saiu de lá e tocou no ombro de João e disse, não chores. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele é digno de tomar o livro e de desatar os seus selos. Maria viu esse Jesus, cheio de autoridade. E por isso, Maria teve o privilégio de ser a primeira mulher a pregar o evangelho completo. Jesus cura, liberta, Jesus salva e Ele ressuscitou. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, porque Jesus quer te ouvir falar. Fala com Ele agora.